Olha só, que nem na aula passada eu falei para vocês desenharem a folha de pagamento aqui, tudo certinho, para a gente estar fazendo os cálculos aqui em cima dela. Eu vou mostrar para vocês essa parte aqui, tá? Dessa parte de cálculos, de INSS, vale transporte, esse tipo de coisa aqui. Em cima aqui dos dados que a gente vai ter aqui de INSS. Daí, aqui no banco de dados, que a gente não chegou a fazer na aula passada, aí a gente vai fazer a referência do funcionário. Vou colocar 3 aqui. Salário base, né? Daí eu vou colocar aqui um salário base para cada um. Certo. E agora o INSS. O INSS, para mim saber quanto que é a alíquota de INSS, eu vou fazer se... Começo sempre daqui do maior valor, né? 2.919. Se o salário base for maior ou igual a 2.919,76, eu estou pegando aqui o de 2019, tá, gente? Referência de 2019 aqui na tabelinha. Então, o que ele vai aparecer? Se isso for verdadeiro, ele vai ter que aparecer 11%. Falso. Então, se ele vai ter que testar, ver se é 9 ou 8, né? Se o salário base for maior ou igual a 1.751,82, então ele vai aparecer 9%. Não, ele vai aparecer 8%. Vai aparecer ali. Posso utilizar a alça de preenchimento aqui. Ele vai aparecer os valores. Certo? Agora, em cima da folha, né? O nome. Aqui ver o código, seria em cima da matrícula da pessoa. A tabela de consulta, a coluna, que seria 2. Ó, já apareceu o nome ali, certo? Testando aqui. Ele vai dar isso ali, beleza? Salário base, mesma coisa, para aqui ver. Código. Referência tabela de consulta. Coluna 3. Deu lá, ó, 1.500. Certo? Daí eu posso colocar uma referência aqui, uma referência 1, tá? Referência qualquer, para ele me mostrar o salário base lá, né? Seria o salário base vezes a referência aqui. Por que eu fiz isso? Né? Porque caso o funcionário tenha aqui o salário base em valor hora, aí ele teria que estipular aqui quantas horas ele trabalhou. Digamos, ele trabalhou 60 horas esse mês. Aí ele daria a referência aqui, tá? Ó, daí eu tenho aqui também a parte do INSS. Eu até fiz aqui já para deduzir em cima do valor ali. Só que se ele ganhar por hora, observem aqui, ó, se eu botar aqui por hora, ele ganhar 20 por hora, ó, o meu INSS já vai para 8. Só que a hora que eu colocar aqui, ó, o funcionário 4, ele vai dar 20 lá. Se eu colocar aqui, ele trabalhou 60 horas, vai dar lá 1.200, né? Só que ele não calculou o INSS aqui. Estão vendo?
Então, aqui, ó, essa coluna de INSS, eu tiro ela daqui para mim colocar direto na folha. Deixa eu colocar aqui a referência na folha, aqui, ó. Porque eu tenho que fazer o INSS aqui, né, ó. Se a referência for maior ou igual a 2.919,73, então 11%. Se não, se a referência ali do salário for maior ou igual a 1.751,82, então ele vai aparecer 9. Então, já me deu a referência ali. Caso ele aumente o tanto de horas, já me dá outra referência. Certo? Daí o desconto é em cima da referência do salário ali, né? Então, seria o vencimento vezes a alíquota. Ó, 216 de INSS. Agora o vale transporte, né? O vale transporte são 6%, que pode ser descontado em cima da folha, certo? 6%, daí eu posso colocar aqui o valor do vale transporte, eu tenho que ter uma referência para mim ter esse cálculo, né? Então eu posso colocar aqui que ele vai ter um vale transporte de 150. Certo? Aí aqui, ó, o desconto disso seria em cima do valor ali. Então, se eu até coloquei lá no WhatsApp a forma que seria se o salário base, o cálculo do salário base vezes 6% for maior ou igual que o vale transporte, então ele vai aparecer o vale transporte. Não, ele vai ter que fazer o cálculo. Seria o salário vezes 6%. Ó, desconto de 144. Se eu aumentar aqui, ó, 190 horas, ele não passa de 150. Porque, detalhe, isso aqui, ó, é o salário base vezes a porcentagem, ó, ele dá muito mais, né? Então não tem como o Vale Transporte custar R$ 150 e ser descontado da folha dele um valor maior, certo? Lembrando que eu posso colocar esse 150 que eu coloquei aqui na planilha 2. Só que daí a fórmula ficaria um pouco mais complicada. Vou simplificar ela um pouco para vocês. Porque daí eu teria que fazer junto com tudo isso aquela de PROC V aqui, para achar o valor lá no meu banco de dados da referência. Certo? Aí, ó, os vencimentos. Posso colocar só esse valor aqui. Total de desconto seria o valor que eu tenho lá menos os outros valores. Ah, na verdade aqui é o total desconto, é somar, né, a coluna de descontos. Descontos, e aí o valor líquido seria esse menos esse.
arrumar aqui para ficar no meio. Certo? Ó, 3.232. Ó, salário de contribuição em cima do INSS, né? Seria o quê? Se ele tem que aparecer isso aqui, ó. Qual é o valor em cima de contribuição? Então, olha só, se o salário for maior ou igual a 2.919,73, então ele vai aparecer o quê? Ele vai aparecer 2.919,73. Seria em cima daquilo ali. Se não, ele tem que mostrar qual que é a alíquota de valores que ele está calculando em cima, né? Então, ele fez a contribuição do INSS em cima da alíquota de 2.919, que seria essa daqui. Certo? Deixa eu aumentar, digamos que ele ganhe 30. E a referência, ele trabalhou 20 horas só. Olha lá. O INSS dele vai em cima daquela alíquota lá. Certo? Daí aqui, ó, ele diz, ó, base de cálculo do FGTS, o FGTS do mês, o IRRF e o Imposto de Renda Retificado na fonte. Isso aqui, gente, dá para vocês pesquisarem exatamente quais seriam os cálculos feitos na internet ali, justamente com essas fórmulas ali, certo? As fórmulas de SEI juntamente com a alíquota que vocês vão pesquisar na internet. Isso aqui eu vou deixar para vocês pesquisarem por vocês, tá? Como que é feito a base de cálculo do FGTS do mês aqui, ó, cálculo de imposto de renda retificado na fonte, qual que seria a faixa e o departamento, certo? Para vocês conseguirem, para vocês terem ali o que pesquisar na internet e saberem como vocês vão fazer. Lembrando que, observem bem isso aqui, ó. Vocês fizeram a fórmula C para colocar lá em cima, né? Olha lá, ó. A fórmula C. As alíquotas de imposto de renda, todas as outras alíquotas que vai aparecer aqui, ela também vai referenciar vocês com uma tabelinha dessa daqui. Aí eu quero que vocês saibam implantar isso na planilha de vocês, tá? Aqui, lembrando que eu fiz do modo simplificado, coloquei aqui o valor que seria do vale, do Vale Transporte diretamente aqui, mas eu também poderia estar fazendo aqui, ó, que nem aqui, ó, é o H9, né? Ó, H9. Esse H9 que está aqui, eu poderia fazer lá, aqui dentro da minha base. Poderia colocar a coluna, Vale Transporte, todas as características aqui, para minha coluna, certo? Como eu não coloquei aqui, eu usei uma referência aqui mesmo, certo? Para ser feito ali. Aqui é a planilha, né? É o H9. Coloquei a referência diretamente aqui já para simplificar, né? Mas ó, o total de vencimentos deveria ser uma soma de tudo que eu tenho aqui, certo? Porque aqui eu também posso vir com horas extras 50%, horas extras de 100%. Como é que eu tenho que calcular isso aqui? Eu tenho que fazer o salário base mais 50%.
referência, número de horas, por exemplo, para mim colocar ali, ó. Se eu colocar o número 1, seria a primeira pessoa. Aí eu coloco referência 1, salário base 1.500. Ele já calcula ali para mim todas as... Ó, teria um desconto de R$ 90 do Vale Transporte, em cima do valor de 150, certo? Então, tudo isso daqui eu posso estar colocando aqui nessa planilha para ele estar puxando aqui, tá? Eu não vou dar a resposta para vocês de como fazer, tá, gente? Eu só mostrei aqui, ó, como vocês vão fazer a fórmula para vocês estarem calculando estas porcentagens, que foi aqui, né? Aqui na parte, ó, do 8%. Como é que eu mostrei ali para ele qual que é a parte para ele colocar ou 8, ou 9, ou 11%? Foi tudo com a fórmula de C. Então, vou fazer desta forma aqui, tá? Para vocês terem alguma coisa para pesquisar, porque eu percebi também que vocês olhando o vídeo ou fazendo todas as fórmulas ali, é mais ou menos que um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, como a gente já aprendeu todas as fórmulas, né? Em cima da folha de pagamento aqui, vocês vão estar fazendo todas as referências aqui, certo? Lembrando que meu amigo ele me passou aqui, tá, gente? A tabelinha do que ele usa lá no trabalho dele, né? Que ele usa para tirar folha de pagamento. Deixa eu pegar aqui no meu computador onde é que eu coloquei. Aqui. Ó, essa daqui é a folha de pagamento que ele usa lá naquele emprego que eu falei para vocês da contabilidade. Ele já tem lá pronto, né? Observem que diferente que fica. Eu estou mostrando para vocês como fazer as fórmulas, lembrando que isso que é o importante, né? É a fórmula em si. Agora, caso a pessoa não saiba fazer uma folha de pagamento com as fórmulas, base de dados no FGTS, todo esse tipo de coisa, ele me mandou lá, né? Que eu perguntei para ele, oh, como é que você, qual que é a sua planilha de folha de pagamento que eu queria mostrar para os meus alunos? Ele me mandou aqui, ó. Vou abrir para mostrar para vocês aqui. Sistema de Olerite. É um sisteminha. Quando ele clica, ele navega. Certo? Aqui está todas as configurações. Os cargos. Né? Aqui eu vou adicionando cargos, coloco o nome das pessoas, a matrícula, tudo certinho, ó. Salário de contribuição. Tá aqui, ó. As alíquotas de imposto. Tudo um banco de dados aqui, estão vendo? Isso aqui foi o que ele me passou lá. É essa daqui, ó. Aqui tá todo o IRRF lá, ó. Imposto de renda, tá? Aqui, ó, as porcentagens todas, as contribuições. Tudo isso daqui é em cima lá da planilha dele. Por isso que eu falei, né? Da nossa planilha aqui, ó. A gente tem um banco de dados que a gente vai colocar todas as informações, que seriam quais informações, né? Seriam as informações aqui, né? De tipo, qual é o INSS, que foi o que eu já coloquei aqui, para ele já fazer automático, já com a fórmula, diretamente programada. Né? Aqui ele já tem todas as características, porque, tipo assim, né? Se ele precisar mudar. Eu tava clicando, tava com a fórmula selecionada. Ele tá. Se precisar mudar alguma alíquota, ele já muda aqui, né? Ele já muda aqui, já vai configurar toda a folha de pagamento, sem precisar que a pessoa que talvez não saiba mexer na folha não tenha problemas. Ó, aqui tá a folha. Aí aqui, ó,
Aqui é o PROC-V. Lembram que eu fiz lá, né? PROC-V aqui para dizer quem que é o funcionário. 2, 3 ou 1. Quem é o funcionário para ele dar os valores lá todos, bonitinho. Eu quero que vocês façam ela montando do jeito de vocês, que daí eu vou saber se vocês entenderam as fórmulas de procura, tudo esse tipo de coisa. Lembrando que as consultas de INSS, imposto de renda, todo esse tipo de coisa, vocês vão conseguir aqui, gente, ó. Se vocês procurarem alíquota INSS, dá um pesquisar, vocês vão ver aqui, ó, as alíquotas aqui de INSS. Aqui é a de 2020, tá? Aí eu tenho as alíquotas. Eu vou ter também do FGTS. Opa. Ó, tem a alíquota aqui também. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, algumas alíquotas de FGTS, tá, gente? E também a alíquota de IRRF. Ó, aqui tá as alíquotas do imposto de renda, tá? Que são exatamente na base de dados que vocês vão encontrar aqui, né? Ó, inserir, deixa eu voltar aqui nas configurações, ó. Certo? Ele vai ter todas estas alíquotas. E observem, depois que eu tiver feito lá, ó, digamos que eu inseri dados aqui, ó, o nome, quantos dias ele trabalhou, tudo isso fica ali nos dados aí na folha de pagamento, né? Seria aqui. Para mim saber da folha de pagamento, depois que tiver tudo calculado, ele só vai digitar o código. Ele já muda a folha de pagamento inteira, tá? Isso aqui, gente, é o sisteminha que ele usa lá, tá? Esses botõezinhos que vocês estão vendo aqui, ó, que ele está navegando entre planilhas, é as macros, que eu acabei não passando para vocês, porque no celular não tem. Mas isso aqui é muito simples de fazer. Como é que eu faço, né? Digamos que eu venho aqui no desenvolvedor, no computador, né? Eu vou criar um botão aqui, né? Esse botão aqui eu vou dar o nome de... Opa! Vou dar o nome desse botão aqui. Banco de dados. Oh, caramba. Caption. Banco de dados. Banco de dados, ó, gravar macro. Clico em gravar macro. Dados. Vou dar o nome de dados. Vou dar um OK. Vou clicar na planilha 2 e vou parar a macro. Aqui, nessa daqui, eu vou criar outro botão. Esse botão aqui eu vou chamar de voltar. Voltar não, menu, né? Clico lá, gravar macro, menu. Beleza. Eu clico na planilha, paro a gravação. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Pego aqui, né? Macro. Daí eu vou lá, ó, macro dados. Modo design. Certo? Gravando a macro ali, eu consigo atribuir ela no meu botão. Eu usei o botão do ActiveX, né? Não era o botão do ActiveX, porque daí o botão do ActiveX é em cima da programação. Que seria
Sheets. Para ele mudar de planilha, mas isso não vem ao caso. Eu vou usar a maneira mais simples, que seria esse botão. Ó, daí ele diz aqui, ó, qual que é o botão. Certo? Eu só coloquei o botão do controle ActiveX, é o do formulário. É o botão errado, é o menu. Depois de ter gravado a macro, né? Deixa eu apagar esse botão aqui. Ó. Isso é a macro, tá, gente? O botão do controle ActiveX é para mim usar o VB, para mim fazer uma programação. Vou fazer um exemplo aqui só para vocês verem mais ou menos, né? Vou criar um form. Esse form, eu vou colocar aqui 2 botões nesse form. Opa. Vou colocar 2 botões, vou colocar aqui uma label. Aqui no título, eu vou colocar mais uns botões de seleção, só para mostrar aqui. Ó, fiz uma janelinha, né? Fiz uma janelinha aqui, qualquer janelinha. Aí aqui naquele botão, ó, botão de comando 1, o que que ele vai fazer? User form 1.show. Deixar aqui o meu VB. Modo design, tiro. Olha lá. Ele aparece a janelinha. Tá, esse aqui é os botões do controle ActiveX. Eles vão para programação de VB que não vem ao caso, tá, gente? Mas a macro, a gente usar a macro, a gente vem no botão do formulário. Daí a gente grava a macro do jeito que eu mostrei ali para vocês, para a gente estar atribuindo para o botão. Quando eu insiro um botão do formulário, ele já aparece aqui, ó. Tá? Qual é a macro que tu quer usar? Como eu coloquei a primeira nome de dados, a outra nome de menu, são essas duas. Aqui eu tenho mais algumas macros, que são as macros da planilha que eu tenho aberta aqui, né? Da planilha 2. Por isso que elas apareceram ali. São essas macros aqui. Para navegação de tela, tá? Sem precisar clicar ali embaixo, né? Eu posso ocultar as planilhas ali, assim como tá oculto aqui, ó. Eu não tenho as planilhas aqui, tá oculto, né? Então, fazendo isso, eu consigo estar utilizando as outras planilhas, certo? Então aqui, gente, vocês usem o banco de dados de vocês com as informações que vocês vão achar necessárias ter no banco de dados. Essa realmente vai dar trabalho, tá? Como eu já mostrei, todas essas fórmulas para vocês, não vai ter o porquê eu estar fazendo elas novamente aqui, uma por uma, tudo bem certinho, porque senão vai ficar muito fácil para vocês fazerem, tá? Eu já percebi que vocês já aprenderam as fórmulas, já vi vários exercícios bem feitos, exercícios de muita qualidade, inclusive. Só que se eu fizer a folha para vocês aqui, vocês vão olhar o vídeo, caso tenha dúvidas, vão olhar de novo, só vão copiar a fórmula do jeito que eu fiz, assim como nas outras, e vai ficar muito simples de vocês fazerem, tá? Então, eu vou passar essa dificuldade para vocês, tá? Porque eu quero ver realmente quem vai conseguir fazer e quem vai sofrer da dificuldade real, certo? Que seria: a folha de vocês está aqui, vocês vão ter que pesquisar as alíquotas que vocês precisam para colocar em cada lugar desse aqui. Por exemplo, ó, alíquota de INSS. Vou ter que pesquisar na internet para ele me mostrar aqui. Observem que aqui, ó,
salário de contribuição INSS. A alíquota de 8% é em cima de até 1.751,81. Então, ali, ó, a contribuição de INSS que você está fazendo em cima de R$ 1.500 é em cima desse valor. Caso seja maior, digamos, um salário de 2.500, a alíquota de INSS que você vai fazer é em cima... Opa, eu só coloquei aqui, eu coloquei um a mais, né, em cima desse valor, mas na verdade seria aquele lá, né? Sempre do maior. Eu só troquei aqui, ó. Esse aqui seria o maior, né? 5.839,45. Aí aqui o outro seria, ao invés de 1.082, seria 2.919,72. Ó, corrigindo ali, né? Ó, então, o cálculo seria até isso aqui. Se eu ganhar 1.500, o cálculo seria esse aqui. Se eu ganhar 5, o cálculo seria em cima deste valor, tá? E observem aqui, ó, aqui ele já tá me dando lá, ó, deu o desconto, né, o total bruto, né? Lembrando que eu coloquei a referência do Vale Transporte ali no 150, né? Por isso que ele tá me dando 5.150. Eu teria que somar tudo isso daqui, só que no caso vocês vão fazer com a PROCV, porque vocês vão informar aqui no banco de dados a alíquota do INS do Vale Transporte, dá para colocar aqui uma coluna do Vale Transporte, aquela coisa toda. Aí, como eu coloquei aqui, ó, para simplificar, né, para usar aqui, né, olha lá, eu tenho aquela célula ali. Todas as células que seriam H9, eu teria que fazer um PROC-V em cima do código lá para mim saber quanto que aquele funcionário ganha de INSS. De INSS não, de Vale Transporte, quanto que é que ele tem que pagar, para não vir aqui. Porque eu tenho que somar todos esses valores, porque vão ter horas normais, horas com 50%, horas com 100%, né? Vou procurar aqui, ó, folha de pagamento. Ó, horas extras 50%, horas extras 100%. Então, INSS, ó, 11, lá está o desconto. IRRF, Imposto de Renda Retificado na Fonte, 27,5%. Lá já está o desconto. Quer ver? Ó, deixa eu copiar a imagem aqui e vou colar aqui no meu Excel. Certo? Então, ó, salário, né? Referência. Aqui, ó, a base. Daí aqui tá, é até uma folha de pagamento de 2010, né? Por isso que ele tá, ó, salário de contribuição INSS 3.416. Seria em cima das alíquotas de 2010, né? Ó, base de cálculos do FGTS, tá? Aí vocês pesquisem na internet os cálculos, que seria aquele que eu mostrei para vocês, seria mais ou menos uma tabelinha igual essa daqui, para fazer o cálculo. FGTS do mês, olha lá, ó, 506, né? Seria esse o FGTS em cima desse mês ali, que ele calculou dessa folha. Base de cálculo do imposto de renda seria em cima de um valor de 1.500 e 1.348,75, né? Um pouquinho maior do salário que ele recebe lá, né? Que seria a alíquota, como eu mostrei aqui para vocês, que ele aparece a alíquota sempre maior, tá? Para fazer o cálculo. E aqui observem, ó, total de descontos. Ele somou, igual eu fiz aqui, ele somou tudo que tem nessa coluna. Total de vencimentos, ele somou tudo que tem nessa coluna. Justamente por isso que a gente não vai usar o valor do Vale Transporte aqui. Senão não tem por que ele descontar e depois somar, né? Ia dar errado. Tá? Então aqui vocês teriam que usar a PROC-V para buscar a referência
da outra planilha, tá? Vocês vão ter que fazer 5 pessoas, tá? Ó, base, salário base, o INSS. Aqui vocês também vão ter que fazer a fórmula C para ele, tá? Por quê? Porque ele vai em cima deste valor aqui, do vencimentos. Então, essa coluna aqui, na verdade, aqui é só para ter uma referência, para vocês olharem uma referência, mais ou menos. Mas o cálculo seria feito em cima desse daqui. Por isso que eu fiz a C sem PROC V nenhuma, porque eu poderia pegar o PROC V e procurar o valor que está ali, tá? Então, fiquem atentos nisso. Façam ele aqui para ele fazer essa referência aqui. Aqui, ó, por exemplo, o 4, né? Que seria o valor por hora. Aqui ele me deu um INSS de 8%, né? Que seria caso ele trabalhe uma hora só. Mas, vou colocar aqui o 4. Ah, ele não está com os PROC Vs feitos aqui. Mas daí eu colocaria o PROC V aqui para ele me dar o salário base. Daí a referência eu mudaria, né? Quer ver? PROC V, código, tabela referência, coluna 3, falso. Olha lá. Vamos colocar aqui o 4, que é o hora. Referência, 200 horas. Olha lá. Certo? O meu salário base não deixa de ser 20, que seria o valor que ele ganha por hora. A referência eu teria que mudar, por causa que quantas horas ele trabalhou? Ah, ele trabalhou 200, ah, ele trabalhou 50. E aí ele já faz todo o cálculo. INSS, qual seria o INSS? Em cima do vale transporte de R$ 150, ele teria que descontar 60 da folha, teria um desconto total de R$ 140. O salário dele, deixa eu fazer aqui só com a primeira lá, como eu coloquei a primeira referência, né? Salário, total do valor líquido, né? R$ 860 seria o pagamento dele. O INSS seria de 8% em cima de 1.751,81 de referência, certo? Não esquecer sempre, ó, quando eu coloco o número da referência, ele vai me calcular a referência como se fosse em horas, né? Aqui, ó, por isso que deu todo esse valor aqui. Quando ele está com o salário bruto já estipulado, digamos R$ 2.500, não é valor hora, aí na referência que eu coloco 1, para ele dar isso aqui, tá? Então, busquem essas tabelas na internet de alíquota. Vocês podem buscar as de 2015, que é uma fácil, tá? Tem poucas alíquotas lá para fazer. Vocês podem buscar de 2015, ou 2016, ou 2010. A de 2020, não busquem a de 2020 porque ela tem mais valores ali, tá? Vai ficar mais complicado para vocês. Então, tentem fazer a folha, busquem todas essas informações, o banco de dados de vocês coloquem as informações todas no banco de dados de vocês. Eu quero ver se vocês conseguem fazer isso. Se vocês não conseguirem, façam até onde vocês conseguirem, tá, gente? Façam até onde vocês conseguirem. O que você não conseguir fazer, coloca assim, dificuldade, certo? Para mim tá observando as dificuldades de todo mundo, para mim tá fazendo a correção depois. Beleza, gente? No celular é a mesma coisa, tá, gente? Não vou nem abrir aqui o BlueStacks aqui para estar mostrando para vocês, porque como vocês já têm a tabelinha toda pronta, vocês já têm também o conhecimento das fórmulas que eu passei para vocês, PROC-V, todo esse tipo de coisa. Aqui no computador aqui eu até mostrei a parte da macro aqui, que é uma coisa bem simples de fazer, tá? Dá até para fazer a macro, por exemplo, assim, ó. Ah, digamos que eu estou fazendo, pô, eu quero fazer, digamos, a soma, né?
fazer a soma automática ou tirar uma média automática, né? É a mesma coisa, eu gravo a macro, aí eu coloco lá, digamos, soma. A macro de soma seria qual? Seria essa daqui, igual soma, abre parênteses, e ele vai selecionar isso aqui. Beleza. Certo? Fez a macro de soma para a macro. Vou inserir o botão, clico no botão, olha lá, soma. Minha macro de soma, certo? Ó, onde eu clicar, ele já vai me fazer a soma automática. Só eu clicar na célula ali, ó, ele já vai fazer a soma para mim. Certo? Então, isso são as macros, tá, gente? Bem simples de fazer. Deixa eu apagar aqui o botão. Deixar o botão de navegação aqui. Então, busquem uma folha na internet para vocês olharem como faz. Por exemplo, horas 50%. Como é que você vai fazer a horas 50%? Você vai ter que pegar o salário base, deduzir quanto que é por hora, tá? Normalmente 220 horas a pessoa trabalha, tá? Então daí você vai saber quanto que em cima do salário base que ele ganha por hora, você vai ter que fazer 1 dividido por tanto de horas que ele trabalharia no mês, né? 8 horas por mês, 26 dias, aí você faria todo o cálculo, mais 50%. Você pegaria o valor de cada hora, colocaria uma alíquota de 50% a mais. Horas 100%. Eu dividiria tudo para mim saber quanto que ele ganha por hora, para me fazer mais 100%. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, só para simplificar para vocês. Seria 4, né? Quanto que ele ganha por hora? 20. 20 mais 50%, 30. 20 mais 100%, 40. Certo? Então, quanto que, se ele fizesse hora extra de 50%, ele ganharia R$ 30. Se ele fizesse hora extra de 100%, ele ganharia 40. Tá? E aqui todas as outras alíquotas, tá? Eu não entrei aqui, ó, contribuição sindical, assistência médica, vale alimentação, não entrei nesses descontos aqui também, tá? Só coloquei aqui a parte do salário, as horas, tá? Façam ali algumas horas de 50 ou de 100%, escolham uma das duas para vocês fazerem. Aqui tem DSR para hora extra, que é o descanso, né? Aí vocês não precisam colocar também. Adicional noturno também não vai precisar. Então, ó, salário, INSS, IRRF, o FGTS, vocês calculem aqui embaixo, tá? Façam esse cálculo juntamente com a pesquisa que vocês vão fazer na internet, para ele dar a referência para vocês terem alguma coisa para poder calcular. Como assim, professor, ter uma referência para mim poder calcular? Observem aqui, ó. Aqui eu tenho a planilha pronta, certo? Folha de pagamento seria o quê? Aonde você informa lá o código, seria a mesma coisa que eu tenho aqui, né? Vamos lá, número 1, informo lá o código. Número 2, número 3, número 4, número 1. Seria a mesma coisa que aquele meu amigo tem no sistema dele, certo? Ali ele fez como se fosse um PROC vem tudo para tirar a folha, né? Ó, o desconto, INSS, IRRF, ó, estão vendo? Imposto de renda. Aqui embaixo, ó, INSS foi calculado em cima de um salário de 3.450, seria a alíquota de 3.450. O FGTS aqui, ó, daí aqui eu tenho o FGTS do mês, isso aqui vocês vão pesquisar na internet. Qual que é o cálculo que ele faz isso aqui, tá? Qual que é o cálculo? Ó, a base do IRRF, e aqui, ó, valor líquido, total de descontos, tudo isso ele vai ter aqui, certo? Eu tenho aqui, ó, nas configurações eu tenho todas as alíquotas, que seria a parte do banco de dados de vocês, onde ele vai fazer as consultas. Então eu quero ver aí como é que vocês vão se sair tentando fazer a folha de pagamento,
tá, gente? Tentem fazer ela. Eu sei que é um conteúdo difícil e realmente é um conteúdo difícil, tá? É um dos conteúdos mais complicados em cima do Excel. Se não for o mais complicado, é um dos mais complicados, tá, gente? Isso aqui é um trabalho realmente de um profissional que trabalha na área da contabilidade, tá, gente? É o último exercício que eu vou ter para passar do Excel de vocês, por isso que eu quero fazer vocês pensarem um pouco, tá? Daí vocês vão ter aí uma semana para fazer. Vocês podem não me entregar hoje, podem tentar fazer fim de semana aí, vocês me entreguem só na quinta que vem, tá? Então vou mostrar aqui, ó. Vocês têm até o dia 11 para fazer, lembrando que não deixem para fazer no dia 10 ou fazer no dia 11 meio-dia, porque é difícil, tá, gente? É bem difícil. Então, vocês façam todas essas características, tentem fazer. Eu quero ver realmente quais vão ser os lugares que vocês vão escrever que ficaram com dificuldade de fazer, tá? As partes mais difíceis, porque também não se espantem, porque isso daqui é um trabalho de realmente é um trabalho bem profissional, tá, gente? É um trabalho para vocês trabalharem em contabilidade e tudo mais. Lembrando que na contabilidade vocês vão encontrar planilhas desse tipo, que já estão feitas, porque um programador foi lá e fez para a contabilidade, tá? O cara ele sabe trabalhar no Excel, beleza? Ele sabe, só que ele sabe vir aqui e preencher esses valores. Às vezes ele não sabe fazer a fórmula nem nada disso. Então, meu amigo falou que nessa planilha aqui ele pagou R$ 4.500, tá? Então, eu estou ensinando vocês a poder fazer um trabalho e poder vender para contabilidades, entre outras coisas. Beleza, gente? Eu acredito que ele pagou caro, mas pagou, né? Falou que pagou, né? Agora, vamos ver se vocês conseguem fazer. Certo, gente? Essa é uma oportunidade boa para vocês. É um conteúdo realmente complicado. Se vocês não conseguirem fazer, eu não vou cobrar muito, tá? Vou fazer uma correção em cima disso aqui para vocês entenderem bem. Beleza? Aí eu quero ver como é que vai ficar a parte da dificuldade de vocês em cima disso daí. Lembrando que vocês vão poder usar PROC-V, todas as fórmulas que eu mostrei para vocês, tá? Todas aquelas fórmulas que eu mostrei, PROC-V, tudo isso. Lembrando também de colocar a parte de moeda, né? Quando for valor, né? Deixar como moeda. Vamos ver aqui. Ó, ele não aparece em valor, mas também aparece em unidades monetárias, né? Ó, 3.000, ele só não aparece o R cifrão ali, mas aparece também como valor. Então, verifiquem todo o conhecimento que foi passado para vocês. Acredito que com todo o conhecimento que eu passei para vocês, com as fórmulas PROC-V, todos esses tipos de coisas, vocês vão estar conseguindo fazer isso daqui. Tá, gente? Acredito que é um conteúdo realmente bem difícil. E aí vocês façam ele ali, tentem fazer a folhinha, vocês desenharam ela, façam o banco de dados todo. Às vezes vocês vão precisar adicionar coisas no banco de dados para puxar no PROC-V, coisa para facilitar o cálculo, para deixar mais simples. Então, verifiquem todas essas características, tentem fazer. Aquilo que vocês ficarem com dificuldade, vocês coloquem lá dificuldade, para quando vocês mandarem o exercício para mim, eu ver quais foram as maiores dificuldades, tá?